então já colocando... Você já tinha um sonho de vir pra cá? Amigo meu, então, meu sonho com a América, eu tava falando até com um amigo meu, e ele falou assim, amiga, você é americana? Porque, gente, eu falo de vir morar nos Estados Unidos desde que eu tinha 8 anos de idade. Quem me conhece, foi até chato quando eu falei assim, gente, tem uma surpresa pra contar pra vocês. E aí todo mundo olhou assim, não fala que tu vai pros Estados Unidos. Gente, tem emoção. Porque eu falava tanto, eu sempre tive esse sonho, então foi algo que, eu sempre falei, só pode ser Deus, porque eu tinha 8 anos de idade, quando eu já falava que eu viria morar nos Estados Unidos. Então, assim, com 34, Deus realizou esse sonho, 33, né, cheguei aqui com 33, mas eu sempre tive essa certeza, sempre. E você sempre quis vir pra Flórida? Então, a Flórida, na verdade, eu falava Estados Unidos, né, então, assim, a Flórida veio muito pela questão... E olha que engraçado. Gente, Deus é muito incrível, né? Eu, com 8 anos, sempre tive vontade de morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque ali, né, quem é da minha geração, né, assim, quem é da nossa geração, assistiu o quê? Sessão da Tarde. Então, a cultura americana no Brasil, ela é toda... a abertura dela vem pela Globo, né, gente? Você vê Sessão da Tarde, você vê filme, tudo ali. Você vê as casinhas, você vê os... Eu entrei aqui no seu condomínio, até hoje eu não me acostumo. Quando eu entro num condomínio muito americano, assim, ai, coisa fofa. É igualzinho nos filmes, né? Igual nos filmes. Eu ainda tô nessa sensação, não sei se você ainda tá, mas tudo hoje que eu faço, mas é igual no filme. Então, eu já sonhava ali com aquilo, né? Eu fugia da minha realidade, que, né, na época era um tanto difícil, dentro daqueles filmes e dentro dessa realidade. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu me apaixonei por uma boy band, Backstreet Boys. Ai, quem nunca, né? Backstreet maníaca assumida, né? Eu era louco por eles e tal. Então, quando eu ia ler ali a vida deles, né, eles nasceram aqui, né, são da Flórida, 2. Kevin, que não mas eles são daqui. Então, tem uma história engraçada aqui já, quando eu cheguei. E aí, eles são daqui, de Orlando, da Flórida e tal. Falei, eu vou morar nos Estados Unidos, já tinha certeza, e eu vou morar na Flórida, vou morar em Orlando, mas por causa dos Backstreet Boys. Você tem noção? Mas foi por isso, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, eu falei, eu sempre disse isso. Eu falei, e aí, como eu entrei na Mary Kay, a Mary Kay, a sede dela é em Dallas, então eu ainda cogitei, depois de algum tempo, ir pra Dallas, né, ali no Texas. Só que aí fui ver algumas coisas, que é justamente dessa organização, desse planejamento. Então eu pensei na ida e volta para o Brasil. Então as passagens são mais caras, é mais tempo de viagem. Pensei na vinda da minha família para visitar, é também muito mais custoso. A questão do voo, né, minha sogra, minha mãe, algumas que ainda não tem, né, essa coisa de ficar viajando tanto, então ia ser mais problemático. Vai sair de Fortaleza, daí vai ou pra São Paulo, ou pro Rio. Aí depois Houston, ainda daqui... Fica muito... Aí, tipo, de Fortaleza pra cá tem direto, é 8 horas. Então, sim. Tipo, a minha sogra, ou minha mãe, ou alguma outra pessoa vem direto, acabou, já desce aqui. Então, dentro desse planejamento, eu vi algumas coisas lá e falei, não, já é pra ser lá mesmo, pra ser em Orlando. Aí você já, Orlando, beleza. Falei, e o clima, né? Ceará, né, amiga? Quente o ano inteiro. E aí eu falei, não, eu não aguento frio, não gosto de frio. Meu esposo ainda falou assim, vamos lá pra Boston. Eu disse, não tem perigo, a gente não vai pra um frio desse, porque eu vou morrer lá. Tipo assim, é muito frio, então eu falei, não dá. E aí a gente veio pra cá, e esse clima, né, que é muito parecido. Eu também, eu sou do Pantanal, pensa no calor. É quente. É tipo aqui, só que lá é seco, não é úmido igual aqui. Você é de... Campo Grande. Campo Grande, eu já fui lá. E quando eu fui lá, quente. Tava quente. Agora, de verdade, eu não acho... Aqui é aqui. Eu acho que eu não vi ainda nada tão quente como a Flórida. No verão, não. É muito quente. É muito quente. É um quente estranho, assim, pra gente. Agora, a gente não sente muito, porque todos os ambientes são climatizados, né? A casa inteira é climatizada, qualquer lugar que você vai, o carro, tudo é climatizado, então você não sente muito. Mas chega no verão, você vai fazer um passeio. Um parque, eu quase passei mal ali no parque, passa mal. Eu disse, gente, nunca pensei que ia passar mal de calor em um lugar que não fosse Nordeste. Eu já fui pra Paraíba, já fui pra Piauí, já fui pro Ceará. Já sou do Ceará ainda, mas foi bem claro. Mas no Nordeste é uma brisa, né, gostosa. A gente tem aquele ventinho ali maravilhoso. Aquele ventinho bom, né? Tá, então voltando um pouquinho, você entrou na Mary Kay. Então, como eu tinha esse sonho de vir para os Estados Unidos, eu acho que isso é importante falar. O quanto é importante você saber o que você quer. Hoje, a grande maioria das pessoas, elas passam muito tempo sem ter ou chegar onde elas querem, porque elas não sabem o que quer. As pessoas, na verdade, elas não fracassam. Elas simplesmente nem sabem por onde começar. Né? Então, eu tinha essa convicção, e isso determinou todas as outras minhas escolhas. Então, quando eu tava ali, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Minha mãe se separou cedo do meu pai, ficou comigo e com a minha irmã pra criar. Então, a gente passou muitos problemas financeiros ali, né? E Deus foi dando a provisão, foi dando suporte, então eu tive que começar a trabalhar bem cedo. Então, com 16 para 17 anos, eu tive que começar a trabalhar. E eu já tinha esse sonho. Então, quando eu trabalhei no que tinha, tipo, primeiro foi cozinha de fogão, de evento de hotel, e fui ali trabalhando. Quando surgiu... Então, quando eu tava com 21 anos, já tinha quase 5 anos trabalhando ali no mercado normal, tinha ingressado na faculdade, e aí uma amiga convidou, na verdade, a amiga ela é namorada do amigo do meu esposo hoje. Ela nos convidou pra ir pra uma sessão da Mary Kay. E aí, na época, eu nunca nem tinha ouvido falar, né? E quando ela falou assim, da Mary Kay, eu falei, é o quê? De roupa e tal? Ela falou, é cosmético e tal. Legal. E eu não quis ir, óbvio, não tinha R$1 pra comprar.
Maquiagem impossível. Então, na época, era tudo muito limitado. E quando ela convidou, a minha mãe sempre disse que a gente tem que ser pessoas educadas e ter consideração pelas pessoas. Então, pela consideração, eu fui. E aí, quando eu fui, né, eu cheguei lá e vi a estrutura, foi feita a limpeza, a sessão, acho que você já fez, né, a sessão e tal. E eu amei, eu falei, não tem dinheiro pra comprar nenhum real aqui, né, de nada. E depois veio a opção. Mas, resumindo, quando a gente foi falar da oportunidade, ela falou assim, olha, eu tô amando ser uma consultora da Mary Kay. Você acredita que a minha diretora ganhou uma viagem pros Estados Unidos? Gente. Aí acendeu aquela luz. Quando ela falou assim, ela ganhou uma viagem pros Estados Unidos, eu disse, com tudo pago? Ela falou, com tudo pago. E começou a falar, porque a sede é em Dallas e você vai visitar a sede. Eu disse, gente. Aí o que aconteceu? Totalmente alinhou com o que eu queria. Eu falei, eu quero ir morar nos Estados Unidos. Então, isso aqui está alinhado com o que eu quero, com o que eu vejo o futuro da minha vida. Então, eu tive que vencer muitos, na verdade, não preconceitos ali, mas pode ser usada essa palavra, porque eu não trabalhava com vendas, minha área administrativa, já trabalhava mais já nessa questão de finanças, então, vender, até hoje tem uma conotação muito errada, né? As pessoas acham que se diminui ou diminuir por vender, né? Quando, na verdade, é algo tão nobre. E ali, eu trabalhava já, então já tava bem nessa questão de ter uma profissão e tal, então, mas estava alinhado com o que eu queria. Então, como estava alinhado com o que eu queria, eu falei, quero nem saber, eu vou fazer isso aqui. Então, peguei quero lá. Para os Estados Unidos, não importa o quê. Eu quero ir para os Estados Unidos e essa empresa que vai me levar. E aí ali, você descobriu que a dona era daqui. E aí eu fui estudar, e aí vi que tudo que realmente. Como que surgiu a Mary Kay? Você pode contar um pouquinho pra nós? A senhora Mary Kay Ash. Ela é uma mulher, né? Pra quem não sabe, ela é uma mulher de carne e osso, né? Exatamente. Ela, inclusive, é uma das figuras, né? Muito popular. Ela não morreu, nos Estados Unidos. Ela já faleceu. Ela faleceu. Mas ela fundou a empresa há 60 anos atrás. Então, ela sozinha, ali, com 3 filhos, ela fundou a Mary Kay. Então, a Mary Kay é uma empresa que ela é totalmente voltada pra mulher. Porque ela trabalhou 35 anos no mercado. Então, ela sofreu na pele tudo que uma mulher. A gente tá falando que hoje o pessoal levanta várias bandeiras, né? Aí, na questão das conquistas de mulher e etc. Imagina 60 anos atrás você ainda ser mãe solteira. E ter um filho de 2 anos. E aqui nos Estados Unidos, que você, tipo, eu fazia uma leitura. Hoje aqui, vendo a realidade daqui, é outra leitura, né? Então, você tem um filho pequeno de 2, o outro de 4 e tal. Então, ela venceu ali todos esses obstáculos, trabalhava com vendas, ela trabalhava na Stanley, que até hoje existe. E ela cresceu muito ali na Stanley. Só que ela treinava o pessoal, os homens, e o que acontecia? Eles eram promovidos. Aí teve uma vez que ela cansou e falou assim, não, como assim? Eu acabei de treinar esse rapaz e ele agora é meu chefe. E aí, quando ela foi falar, ela recebeu a resposta de que eles eram homens. Então, eles tinham família. Então, assim, porque ela era mulher, não podia, ela sendo, né, tão boa no que estava fazendo. E aí, ela cansou disso, saiu dessa empresa depois de 35 anos. A Stanley de copo? Ela, na verdade, ferramentas, né? Ela, até hoje, é uma empresa bem grande aqui. Então, ela veio, e aí ela sentiu a vontade de fazer um livro. E ela falou, vou fazer uma lista com tudo de bom, com as empresas que eu já trabalhei, e tudo de ruim. E aí ela fez, quando ela mostrou, na época ali, ela já estava no segundo casamento, ela mostrou e falou, e ele falou, olha, você tem uma empresa na mão. Só que aí ela foi montar, foi falar pro contador, o contador disse que era impossível, por causa das comissões que ela queria. Ele falou que jamais iria se sustentar. Só que ela fez uma coisa extraordinária, ela tomou Deus como sócio. Né? Se você for ver ali a criação da Mary Kay, ela coloca que tomou Deus como sócio dessa empresa. E é por isso que ninguém consegue explicar, até hoje, o porquê, né, da contabilidade ter batido, se tantas pessoas diziam não, e como cresce. Né? A gente, na pandemia no Brasil, estourou o crescimento da Mary Kay, foi assim, absurdo, quando na verdade a gente pensava, como é que eu vou fazer Mary Kay se eu não vou poder triscar em ninguém? Não vou poder fazer uma demonstração. E a Mary Kay é a seguinte, que a gente bateu muitos recordes, foi recorde de pessoas entrando e de vendas. Então, essa mulher, ela realmente quer transformar a vida das outras mulheres. Então, o sentido da Mary Kay é esse, né? Existem hoje os homens, existem até nacionais, o primeiro, né, é do Brasil, mas a empresa, ela tem isso. A missão é enriquecer a vida das mulheres e ela tem uma base muito linda, que é primeiro Deus, família, segundo a sua família e terceiro a sua carreira. Então, quando você realmente equilibra, né, essa tríade, você consegue ter sucesso e realmente ser bem-sucedida, porque eu acredito que ter sucesso e ser bem-sucedida são coisas distintas. Então, eu me apaixonei quando eu fui ler isso, quando eu vi, né, eu sou cristã desde que nasci, então quando eu vi os pilares, né, as regras da empresa, tudo ali é muito baseado na Bíblia. Então, eu fiquei apaixonada, eu falei, então, já tá alinhado por ser americano. E segundo, porque está dentro dos meus princípios. Então, eu mergulhei de cabeça, sendo algo muito novo, e eu acho que isso é muito importante até da gente frisar, né, eu vejo sua história, e assim, a gente precisa ter ousadia. Sim. Não tem como você ter algo nessa vida sem ousadia, né? Então as pessoas, eu não sei. E eu sempre costumo falar, eu não sei, mas eu sei aprender. Você me ensina? Então, quando eu entrei na Mary Kay, eu não sabia passar nenhum batom em mim, né? Então, um lápis de fazer um panda. E tudo eu falava isso pra minha diretora. Eu falei, olha, eu não sei, mas eu sei aprender, você me ensina? Então, eu acho que é uma coisa muito importante da pessoa entender. Eu não sei, mas eu sei aprender. Em todas as áreas, né? Em tudo. Então, assim, nós, do ser humano, tem uma capacidade gigantesca de aprender qualquer coisa. Né? Então, é porque é muito bloqueio da mente, que a pessoa precisa quebrar as barreiras primeiro para ela poder, né?
tudo muito que a gente desenvolve na nossa vida, que a gente toma decisões, é igual a decisão de vir para os Estados Unidos. Muita gente tem medo, muita gente fica com vários bloqueios mentais. Saudade da família, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Chega lá, é um desconhecido, eu não falo a língua. Então, você vai criando esses bloqueios na tua mente que te impedem de ir pra frente, né? Isso, eu sempre falo, ontem eu tava conversando com esse meu mesmo amigo, Deus quiser, daqui a pouco ele vai estar por aqui, e eu falei, e é engraçado, porque assim, gente, se eu tenho 50% de chance de dar errado e 50% de dar certo, por que eu vou pensar que só vai dar errado? Gente, pensa na que vai dar certo, porque é 50 pra cada um. Pode sim que dê errado e tal. Eu sou amiga do erro. Eu sempre falo isso, né? Quando alguém pede pra me definir, eu sou amiga do erro. Não tenho problema nenhum em errar. Sim. Eu tenho problema em cometer muitas vezes o mesmo erro. Mas errar, não. Então, assim, eu acredito, tipo, meu filho, eu aprendo demais vendo meu filho, né? Tipo, ele vai andar e anda todo desengonçado, daqui a pouco tá correndo, pega numa coisa e tal. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento de que a gente não é obrigado, nós não somos perfeitos, a gente vai errar mesmo. O processo, isso faz parte do processo. E eu vejo as pessoas se limitando a vir, a realizar. Eu hoje vejo muitas pessoas falar, meu sonho. Eu falo assim, tá, você já tirou o passaporte? Você tem visto? Não, eu falei, não sei se é teu sonho, não. Eu não tô achando que isso é teu sonho, não. Porque, exemplo, eu comecei a dar esses passos muito antes de saber que eu, de fato, iria pisar os pés aqui. Mas eu já tava ali estruturando. Uhum. Então, eu vejo pessoas que falam assim, eu quero vir para os Estados Unidos, aí daqui a pouco se matriculou numa faculdade. Então, assim, é por isso que é importante, eu quero realmente para os Estados Unidos, então você já tem que começar a olhar as suas escolhas hoje pra frente. Porque, poxa, me matriculei na faculdade, são 3, 4 anos, você tá preso ali. Então, eu vou comprar uma casa agora. Você tá pensando em vir pra cá? Então, como é que você vai fazer essas escolhas, né? Então, é importante que a pessoa olhe hoje, se ela realmente quer isso amanhã, pra ela poder estruturar hoje. Então, assim, a Mary Kay, ela veio porque, além de tudo isso, ela tinha 2 coisas pra mim que batiam muito com o meu futuro, que era a flexibilidade de horário, ou seja, eu poderia fazer no horário e eu sempre odiei acordar cedo. Por 5 anos eu acordava 5 horas da manhã, então eu tenho um pavor de acordar cedo. E eu amo ler, né? Eu gosto muito de biografia, e às vezes eu lia as biografias do pessoal muito rico, bilionário, né? E eu ficava, gente, por quê? Porque todas elas têm. Que o ser humano acorda 5 horas da manhã. Eu ficava, mas por que isso? A pessoa com todo o dinheiro do mundo vai acordar 5 horas da manhã. Eu ficava indignada com essa informação. E aí tem, né? Você vai modelar, não sei o quê. Isso aqui não dá pra minha pessoa. Uhum. E aí, essa questão, então, a flexibilidade de horário. Então, eu poderia fazer ali num período que eu escolhesse. E, geograficamente, eu era livre. Eu poderia fazer de qualquer lugar onde eu estivesse. Aí já a outra falou, então você quer nos Estados Unidos? Eu falei, então, já tá ligado com o meu propósito já tá batendo ali com o que eu quero, porque eu realmente não quero ficar presa geograficamente. Então, foi escolhas pautadas naquilo que eu tava lá no futuro. Então, eu acho, assim, que pode ficar aqui, né, de um conselho pra você, entenda realmente o que você quer, mas as escolhas de hoje, elas têm que bater com que elas precisam ter coerência. As pessoas, elas são incoerentes. Meu sonho é vir pros Estados Unidos, tirou nenhum visto. Uhum. Meu sonho, então assim, tem que ter coerência, né? Então assim, a coerência, ela que vai mostrar não só para as pessoas como pra Deus, não, realmente, é igual, eu quero ter sucesso e eu não saio de dentro de casa. Né? Ou já tá dentro de casa, a gente consegue, né? Dentro de casa a gente consegue, mas né? dentro de casa deitado, tá? Então assim, mas dentro de casa trabalhando dá certo. E aí você, nesse período, você já tava sonhando, mas você continuou trabalhando, você continuou desenvolvendo. Conta um pouquinho da sua carreira dentro da Mary Kay. Então assim, dentro da Mary Kay a gente começa como consultora. O que é a consultora de beleza? É aquela que vai ensinar a sua cliente a como usar os produtos. Ela vai estar ali trazendo os produtos, vai dando passo a passo, vai mostrando, vai ensinando como passa, como usa. Então, a gente começa ali como consultora. E aí, como consultora de beleza, eu fui vendo os ganhos, eu fui me apaixonando pela venda, entendi que aquilo era muito legal e rentável. E aí, com isso, eu falei, dentro da Mary Kay a gente tem possibilidade de crescimento. E aí eu falei, mas por que não fazer tudo, né? Só posso ser consultora, e aí tem o outro cargo que se chama diretora. E a diretora é você ensinar como ser uma consultora, né? Então, você vai ter uma equipe ali onde você vai liderar e vai estar ensinando para essas pessoas aquilo que você faz. Eu amo a Mary Kay pelo exemplo. Então, tipo, eu não fico mandando as pessoas fazerem, porque é bonito e tal. Não, eu faço, e com o meu exemplo, eu tô dizendo, olha, você vai fazer assim, vai dar certo porque foi feito dessa forma. Então, isso é muito bacana, porque te dá credibilidade, né? Então, eu entendi, eu falei, legal, então se dá pra ganhar as duas coisas, eu amo produtividade. Então, eu olhei assim e falei, eu vou ser diretora, não vou deixar de ser consultora, vou ganhar 2 vezes, fazer a mesma coisa. Pronto, é isso. E aí e foi interessante porque as pessoas geralmente têm uma rejeição ao não muito grande, né? E dentro do nosso negócio de Mary Kay, a gente escuta muito não. E aí, eu tô falando Mary Kay, mas eu sei que em todo ramo você vai ter ali a questão das pessoas que vão querer, das pessoas que não vão querer. E aí a gente precisa estar preparado para isso, né? E entender que não é não. Eu sempre brinco com as minhas consultoras e falo assim, gente, no dia que o William Bonner avisar que alguém morreu porque escutou um não, aí eu começo a ter um pouco mais de medo. Mas enquanto for noticiado isso, eu tô ouvindo não. E o não vai trazendo a gente mais perto, porque a cada não a gente tá olhando e fala assim, o sim tá mais próximo. Então, isso foi uma das coisas, né, que na época eu tive que vencer. Então, assim, falei, não, vamos lá. Então, muitas vezes você tem a expectativa que as pessoas mais próximas vão te ajudar. Que eu não sei quem foi que criou essa expectativa. Não existe, né? Zero. Hoje eu falo para as minhas consultoras, eu disse, gente,
Porque a gente precisa parar pra pensar, por que a gente tem expectativa que a família da gente tem que ser as pessoas? A família, não... Porque não tá, olha, a primeira família na Bíblia, você vai ler, você já tira ali. Foi 2 irmãos ali, então já tá mostrando que... Então a gente às vezes cria uma expectativa errada, que o marido tem que apoiar. Gente, no mundo ideal, é lindo que fosse. Seria maravilhoso que você contasse pro seu pai, pra sua mãe, pro seu marido, pros seus amigos. E eles quisessem comprar o seu produto, e eles quisessem comprar o seu serviço, e eles compartilhassem isso. Mas no mundo real não é bem assim. E a gente precisa entender que a gente vive no mundo real. Então, não gerar essa expectativa. Exemplo, eu quero vir para os Estados Unidos. Você tem que entender para quem você vai contar esse sonho. Porque a grande maioria das pessoas vão ter que ser o quê? Louco. Inclusive, eu adoro ser chamada de louco, não tem problema com isso. Mas é justamente por isso, por essa questão das pessoas não entenderem. E elas não são obrigadas, de fato, a realizar, a estarem ali te ajudando, ou, enfim, motivando você no seu sonho. Então, você precisa ter muito firme o que você quer. Então, foi uma coisa que eu descobri, que eu fui trabalhando. E eu fui entendendo essas coisas no fazer, né? No dia a dia, no sair. Na época, eu não tinha carro, eu não tinha transporte. Então, eu tinha que fazer de ônibus, eu tinha que fazer... Pegava 9 ônibus todo dia em Fortaleza. Jura? Cheia de bolsa. Tinha um amigo meu que me chamava de sacolete. Um dia eu cheguei marcada, cheia da bolsa com o produto, tava marcado, sabe quando vai quase sangrar e não sangra? E aí meus ombros estavam marcados. Uau. Mas, e aí eu lembro que eu cheguei, meu pai falou assim, minha filha, você vai morrer. Eu disse, morrer eu vou, mas rica também. Eu sempre tive 2 certezas na vida. Que eu tinha nascido pobre, mas morrer eu não morria. Então, assim, eu sempre entendi isso. Eu falei, não, que Deus colocar nas minhas mãos e eu vou. Deus sabe que eu tenho coragem. Então, quando ele me deu essa oportunidade, eu enfrentei e olhei e falei assim, é o que eu quero. Então, a gente precisa estar muito, muito em pé e firme para lutar por aquilo que a gente quer, porque realmente as pessoas, na grande maioria, não sabem, eles não sabem do seu sonho, nem sabem o que você quer. Então, eu vim enfrentando isso, algumas coisas, mas muito de boa.